Nesse vídeo, nós vamos fazer um vídeo com alguns componentes que eu compro nesses kits de restos de empresas ou que o pessoal vende. E aí me veio alguns Zeners. Zeners de 3 watts, 5 watts, 3 volts. Pareceu bem legal, nem testei eles ainda. Mas eu vou fazer um circuito com eles bem interessante. Em todo caso, se eles não funcionar, eu tenho aqui alguns Zeners novos de 3 volts para a gente usar no circuito. Então vamos lá dar uma olhada no circuito. Nesse vídeo nós vamos fazer uma fonte sem transformador com saídas de múltiplas tensões. Lembrando que quando eu falo em fonte sem transformador com esse formato que nós estamos trabalhando aqui, eu estou falando de uma limitação de corrente, 30 mA, 50 no máximo. Então vamos lá para ver a nossa lista de material. Então primeiro, um resistor de 1 mega, pode ser um resistor pequeno, não tem problema, ele vai servir só para descarregar o capacitor, que é o nosso segundo item, um capacitor de 2.2 micro por 400 volts. Uma ponte retificadora ou 4 diodos IN4007. 4 diodos eu formo uma ponte retificadora. Quem não viu isso ainda, eu vou deixar o link no blog aqui de como funciona isso. Um outro capacitor eletrolítico de 1000 micro, ele pode ser um capacitor um pouco menor que isso, ele serve para filtragem, para melhorar a qualidade da minha onda, né, diminuir o ripple. E ele tem que ser pelo menos aí por 25 volts. E um Zener. Na verdade nós vamos precisar de 4 Zeners, mas eu vou montar o circuito e depois eu explico. Aqui é a saída e aqui é a entrada, 220 volts. Então inicialmente eu vou montar aqui rapidamente o circuito de fonte sem transformador Zener padrão, tá? Aquele circuito que a gente já conhece. Então eu vou fazer a montagem agora. Então vamos lá, essa aqui é a fonte sem transformador que a gente já viu em outro vídeo, né? É uma fonte de 3 volts, então está entrando 220, está saindo 3 volts. Então eu tenho uma saída de 3 volts. O que nós vamos fazer agora? Eu vou multiplicar essa saída. Como é que eu faço isso? Vamos lá. E está pronto o nosso circuito. Olha que legal. Eu vou ter uma saída de 3, 6, 9 e 12 volts. E essa ligação, simplesmente eu vou colocar esses Zeners em série. E para cada intersecção dos Zeners eu vou saindo com uma saída positiva. E o negativo é ligado entre todos eles, é comum a todos. Então dessa forma eu vou ter umas múltiplas saídas, eu posso ter para cada posição uma tensão. Então eu tenho um circuito que eu tenho 4 tensões de saída, eu posso botar 4 fiozinhos e um negativo, ou fazer 4 terminais, e aí o acabamento é com vocês. Vamos ver lá na prática como é que fica. Então agora eu vou botar em prática esse circuito. Então o primeiro componente que eu vou precisar é um capacitor poliéster. 1225, que é um de 2.2 micro. O que é importante? Esse aqui é um de 450 volts. Então se eu for trabalhar em 220, eu preciso de pelo menos 400 volts. Se eu for trabalhar em 110, pelo menos um de 200 a 250 volts. Precisa ser pelo menos um quarto maior do que a tensão que eu vou usar. Eu preciso de 4 diodos IN4007 ou uma ponte retificadora. A gente já viu isso, vou deixar
aí na descrição um link onde explica como é formada a ponte retificadora. Ela é formada por 4 diodos. Vou usar também um resistor aqui de 1 mega de 3 watts. Esse resistor ele basicamente fica em paralelo com esse capacitor para descarregar ele quando eu desligar o circuito, para não deixar uma carga que pode ser perigosa no capacitor. E vou usar um segundo capacitor que é para filtrar. Como eu estou saindo de uma ponte retificadora, nesse mesmo local que a gente fala de ponte retificadora, a gente fala sobre essa filtragem do capacitor. Ele é um capacitor que vai me permitir transformar a minha onda, meu circuito DC pulsante, num circuito um pouco mais estável, uma corrente mais estável. O ideal é usar um de 1000 micros, mas como eu não tenho, eu vou usar aqui um de 330 porque mais é para teste. Num desenho que eu vou usar no dia a dia, é melhor usar um maior, tá? Ou botar 2 desses em paralelo, etc. Melhor dizendo, 230 UF, 330 volts. Não preciso ter um capacitor com essa tensão toda, mas pelo menos 50 volts ele tem que suportar. E por último, as estrelas do nosso show aqui. Vamos usar 4 Zeners de 3 volts. Eu estou usando os de 3.3, não tenho de 3, mas vai servir para a gente mostrar igual. E agora é montar o circuito. A gente já viu lá como se monta, bem rápido. Então eu vou montar aqui na plaquinha, começando pelo capacitor, entrando na ponte retificadora e saindo pelo outro capacitor com os Zeners em série. Então vamos lá. Só para quem não conhece a ponte retificadora, eu tenho 2 entradas alternadas e eu tenho uma saída positiva e uma saída negativa, já não mais corrente alternada, e sim contínua, mas uma contínua pulsante, que nada mais do que ela faz do que virar o ciclo. Então o ciclo vai e desce, ela transforma em pulsante. Aí agora eu vou ligar ao outro lado da alternada. Um lado está ligado aqui, o outro está ligado aqui. Desse lado saiu negativo, desse lado saiu positivo. Bom, a saída do positivo eu já vou ligar no capacitor. Então eu já tenho do lado de cá do capacitor, lembrando que o capacitor eletrolítico ele tem polaridade, então o negativo vai ficar onde tem a marca, o positivo não. E nas saídas eu vou ligar os Zeners. Para ficar mais fácil da gente enxergar, eu vou colocar os Zeners em série aqui atrás. E aí eu vou ligar o negativo na parte negativo do Zener, digamos assim, e o positivo aqui do outro lado. Então vejam só, eu liguei aqui o positivo, né, que passa pelo capacitor nessa trilhazinha aqui, e liguei ele no início do Zener. E o negativo, peguei esse lado do capacitor e liguei no negativo. Então nós vamos começar a fazer os testes aqui. Então eu vou medir 2 coisas. Primeiro, a entrada de energia, para a gente ver se está em 220 mesmo, e depois as saídas. Então a entrada, 215 volts, vamos medir a saída. 12, 9, 6 e 3. Então eu posso fazer uma saída com cada um, posso fazer vários cabinhos e eu vou ter uma múltipla saída. Interessante, né? Muito legal, então, uma saída Zener com múltiplas tensões. Então eu posso fazer um circuito com várias tensões. Legal, muito legal.
Então tá, pessoal, era isso, espero que vocês também tenham gostado e valeu! E lembrando, essa fonte nós estamos falando algumas coisas de miliamperes, então não usem para nada mais do que 50, talvez 100 miliamperes se usarem esses Energy 5 watts. Então um pequeno motorzinho, alguns LEDs e era isso. Valeu, um abraço.